mais uma vez a Prokelly aqui na nossa aula AD. Hoje nós estamos ali da página 60 a 61. Vamos falar da evolução humana. Vamos ver como o homem evoluiu. Vocês já devem estar vendo um pouco disso com a professora Carla, de História, que ela também está falando sobre a evolução do homem, né? Então, olha lá. Vamos lá as primeiras definições aí. Os primeiros primatas, como é que eles surgiram pra gente aí? Diz que a linhagem humana surgiu lá do Homo sapiens, né? Isso é a nossa classificação quanto à espécie, tá? Então, lembra que dentro da espécie eu tenho várias linhas, tá? Então, não se foque aí achando aquela teoria antiga passada, tá? Então, a gente veio lá do Homo sapiens. Que característica tinha que esse Homo sapiens? Era um mamífero. Então, todos os homens sapiens, vou pensar o que nesses homens sapiens, gente? Quais são as características que vão ter lá nesses homens sapiens que a gente conhece? Todos são mamíferos, né? Esses mamíferos são primatas. Dentro desses primatas, eles vão ser os homídeos. Quem tá aí nesses homídeos? Chimpanzé, gorila e o próprio homem. Gente, é a mesma característica. Eles são separados por característica por algumas coisas que eles vão ter, tá? Algumas coisas. Não que a gente veio do macaco, e sim dentro de uma mesma classificação eu tenho várias espécies. Vamos pensar assim no gatinho. Gatinho. Todos os gatinhos são iguais? Tem raças diferentes. Não são iguais. Se a gente pensar em outros felinos que a gente tem, a onça. Então, olha lá. Eles também são da característica felino. Um é o gato e o outro é a onça. Eles são ali das mesmas características, porque ele tem algo em comum, tá? Então é isso que a gente vai definir daqui a pouco. Quando surgiram os primeiros homens, os primários primatas? Data-se de 55 milhões de anos atrás, né? Anos atrás. Então a gente está vendo aí que o estudo sobre o homem é muito antigo. O que mais que a gente tem? A gente tem características comuns dele, né? Por exemplo, gênero. O gênero dele vai ser o Psiadaps, tá? Seria a forma dele se locomover, tá? Locomoção por duas pernas, tá? Aqui no latim quer dizer pés, tá? Então seria a forma dele se locomover. Habitam florestas. Ele era o primeiro homem, a primeira espécie, né, do Homo sapiens. Eles habitavam em cima das árvores. Eles viviam em cima das árvores. Eles moravam nas florestas e habitavam em cima das árvores. Por isso que eles são classificados em arborícolas. Por quê? Porque eles simplesmente viviam em cima das árvores. Construíam, aí eles começam a conseguir construir as suas ferramentas. Qual era a alimentação básica deles naquela época? Insetos, frutas e folhas. Insetos, sim, gente, insetos. Na época era normal. Quantas vezes você não foi no zoológico, viu o gorila catando um piolinho assim e comendo o piolinho? Fazia parte da cultura dele. Pra gente é nojento, mas faz parte da cultura deles. Aí, essas características gerais, aí a gente vai agora pegar algumas específicas, tá? Dentro do Homo sapiens. A primeira é o dedo polegar opinível. O que quer dizer isso? Olha só, gente. Pinça, 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 pinça. Nós somos a única espécie de mamífero que conseguimos fazer isso aqui. Nenhuma espécie. Isso é o nosso dedo oponível. É o que ele consegue fazer esse movimento em relação aos outros. Nenhuma espécie. Tenta pedir pro cachorrinho fazer isso, o gatinho fazer isso, o passarinho fazer isso. Não. Só a espécie Homo sapiens que é capaz de fazer isso. Outra coisa, visão biocular. Olha só a nossa. Nós temos um pequeno vão aqui e os dois olhos. Alguns animais, o olho é na lateral. Então, eles enxergam menos que a gente. Nós enxergamos para frente. Os animais veem a lateral e ele tem que virar a cabeça. Nós somos únicos que o nosso olho consegue ver até essa ponta e outra. Quer ver como é que você sabe? Faz assim, ó. Faz assim. E aí você vai afastando o seu dedo, sem mexer a cabeça. Chega a um ponto que você não enxerga mais o dedo. É o limite da sua visão.
Você consegue até aqui, ó. Aqui você já não vê mais a ponta do seu dedo, ou seja, o seu olho ele consegue ver até as duas laterais. Então, o nosso campo de visão ele é daqui até aqui, mais ou menos 90 graus para cada olho, dando num tonal de 180. Os animais nem todos têm essa dinâmica toda, por isso é uma característica do olho biocular. E ele tem uma característica muito legal. Esses homens sapiens, eles gostam de viver em família. Eles têm linko familiar, eles fazem grupos de famílias. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. Continuando, a gente está falando de evolução dos seres vivos. Então, olha só, quando será que surgiu? Porque os fósseis que foram localizados de 55 milhões de anos. Mas assim, os primeiros homens, quando é que tem essa datação? De 4 milhões de anos atrás. Diz que o primeiro ser vivo, homem, humano, Homo sapiens, surgiu aí. Eles eram lá dos australopithecus, né? Que ele tinha aqui, qual é a característica? Andar por duas pernas. Essa é a característica. Por quê? A gente tem aquela ideia do macaco andando com as quatro. O homem, ele começa a ficar ereto e se locomove. Como que isso facilita? Facilita a locomoção. Facilita a ir para lugares onde antes não conseguiria ir. Então, isso facilita bastante, né? É a nossa pideia, né? Bi quer dizer dois, locomoção por dois pés, né? Só que o que acontece? O clima foi mudando. A vegetação, o solo, a temperatura. Essas mudanças todas que ocorreram, fez ocorrer a nossa seleção natural de espécie. Algumas espécies não conseguiram se adaptar a essa mudança e vieram a morrer. Lembra da nossa teoria de Darwin e de Lamarck? Então, muitas espécies foram acabando, foi fazendo uma seleção natural, assim como Darwin falava das espécies mais fortes que iam sobreviver. Lembra que a professora até deu exemplo lá do Rojazol, que a gente comentou na aula passada? Então, as espécies mais fortes começaram a sobreviver e as mais fracas tendem a desaparecer. Outra coisa que a gente tem que pensar, né? Essa evolução, ela vem constante. Ela evoluiu durante 2,5 milhões de anos atrás. Eles foram evoluindo. Lembra que surgiu em 4 milhões? E aí eles foram evoluindo até esses 2 milhões e meio de anos. Dando origem ao quê? Ao gênero Homo. Professora, o que é gênero? Gênero, gente, é quando eu tenho um grupo de mesma espécie, mas que eles não podem se relacionar entre si. Quando eles relacionam entre si, eles não geram descendentes férteis. Por exemplo, a gente não tem algumas espécies de cavalo, jumento, que quando eles se cruzam, eles geram filhotes estéreos, ou seja, o que não podem dar origem? É isso. Por quê? Porque eles são gêneros iguais, mas de espécies diferentes, né? Então, por isso que quando os gêneros são do mesmo gêneros, mas se eles se cruzarem, eles não podem. Por exemplo, um chimpanzé com um gorila, ele não pode. Ele não vai gerar descendentes férteis, tá? Então, isso é a diferença deles. Depois, a gente vai ter algumas características aí comum desse gênero aí. Postura ereta, né? Bípeda, andou, duas perninhas, ó, feliz, consegui maior velocidade do espaço. Maxilar começa a ser menor, porque se a gente pensar aí, eles tinham um maxilar grande, então o maxilar é menor e a caixa craniana cresce. Por quê? Porque o cérebro cresce. Lembra, o homem começa a desenvolver ferramentas através de pedra, ele começa a raciocinar como produzir alimento, como plantar alimento, como colher. Ele começa a ter atitudes que outros animais não tinham. Esses animais acabaram extinguindo porque eles não conseguiam se sobreviver, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Com esse desenvolvimento do cérebro, eles passam a ser mais inteligentes. Claro, vai gerar um líder? Vai, todo bando tem um líder. Então, vai gerar aí uma divisão entre eles, de hierarquia mesmo. Lembra que eles vivem em família? E aí eles começam a formar pequenos grupos familiares de aldeias, assim.
Quais são as espécies mais próximas, né? Já que a gente falou que eles foram evoluindo, de onde será que eles surgiram? Bom, a gente sabe que as duas eles vieram o quê? Eles tiveram em comum o Homem erectus, né? Erectus é de pé, né? Então, ele teve origem do Homo erectus. Quem é o gênero comum entre eles, né? Eu tenho tanto o Homem sapiens, como eu tenho o Homem de Neandertal. Os dois, eles vêm basicamente do Homem erectus. A gente falou sobre seleção natural, sobre adaptação, seleção artificial e agora a gente falou de evolução. O que a gente vai fazer para a próxima aula, gente? Na próxima aula, vocês vão fazer para a próxima aula os exercícios da página 56. E eu só quero o 1, o 2 e o 3. Porque os demais a gente tem que fazer juntos na sala. Então, assim, a distância, 1, 2 e 3. E da página 62, a gente vai fazer do 1 até o 9. A gente vai comentar e a gente vai corrigir os próximos na próxima aula. Os próximos exercícios a gente vai estar fazendo eles na próxima aula. Espero vocês na próxima aula. Tchauzinho!